Olá, queridos irmãos. Eu sou a Maria Alves, conhecida como Maria Salomão, mas agora estou usando meu nome de solteira, Maria Alves. Guardem que sempre será assim. E nós vamos dar início ao nosso momento Perguntas e Respostas segundo o Espiritismo. Questão primeira de hoje. Como identificar a veracidade das cartas psicografadas? Bem, as cartas psicografadas, no caso, quando elas dizem respeito a psicografias de familiares, entes queridos, essa veracidade ela se verifica através dos dados que a própria pessoa tem, né? Se é um médium sério, porque primeiro é preciso que seja um médium idôneo, um médium sério, a exemplo de Chico Xavier, que trazia as psicografias e tudo se confirmava. No entanto, médium como Chico Xavier hoje em dia é bem difícil, mas existem sim muitos médiums sérios. Para se confirmar isso, essa verdade das cartas psicografadas, é preciso confirmar os dados. Se forem dados que batem com aqueles que você tem na sua família, no seu histórico, enfim, aí sim está comprovada a veracidade das cartas psicografadas. Salvo é caso, esses casos que houve há pouco tempo atrás, onde os médios eles iam atrás pesquisar aí os dados de familiares, mas aí você já vê que não é um médio sério, né? Então, procure essa veracidade. Mas o mais importante é, quando nós formos receber aí uma psicografia de algum parente, que a gente se apegue mais ao amor, ao carinho, e que esse parente possa trazer para nós a sua mensagem através dos nossos sonhos. No entanto, as outras cartas que não são nessas características de notícias de familiares que estão desencarnados, é preciso que nós avaliemos sempre a conduta do médium, se está de acordo com a doutrina, qual é o conteúdo da carta. Então, conhece-se a árvore pelos frutos que ela dá. Questão número 2. É verdade que esse vírus não vai acabar? Nós sabemos que, vamos dizer assim, o Espiritismo não tem resposta para isso, que o vírus não vai acabar. Nós não sabemos. Mas o que se entende é o seguinte: se ele chegou, ele não vai embora. Então, ele vai estar aí, faz parte do nosso processo, faz parte desse período aonde, através do vírus, vem desenvolvendo a ciência e muitas outras coisas que precisam mudar. Então, nós é que precisamos nos adaptar a uma nova fase. Questão número 3. Minha filha sonha com muita frequência com a avó falecida. E está acontecendo muitas coisas na família dela. Mas no sonho ela não fala nada. Só aparece para minha filha e fica neutra. Minha filha me pergunta: por que a avó veio no meu sonho, mãe? Por quê? Alguém pode me dizer o que eu devo fazer? É muito importante quando nós recebemos ali a presença de parentes nossos. Primeiro a gente tem que avaliar em que condições está esse parente. Porque os espíritos, depois que desencarnam, eles são o que eles eram quando encarnados. Eles não podem resolver os nossos problemas ou nos ajudar. Eles estão ainda em estágio de evolução. Mas muitos querem também nos ajudar. E outros também estão ali até pedindo ajuda. Então nós não sabemos qual é a condição dessa vozinha ou não. O mais importante, colocar o nome dela nas vibrações, nome e o período do desencarne, para que sempre seja feita orações para encaminhar. Porque não é para ela estar no sonho toda vez aparecendo só com a imagem, isso gera até um pouco de constrangimento e até mesmo o porquê que ela só aparece ali e não fala nada. Ou nós não nos recordamos quando acordamos. Tem vários sentidos isso. Então, mas o passo é o seguinte: fazer a oração para ela, dizer que está tudo bem, vai que ela está preocupada com a família, dizer para ela seguir o seu caminho em paz
E vocês também estarem buscando aí a união, explicar para sua filha que a morte não existe e que repentinamente pode acontecer que ela esteja ali por uma questão de saudade. Não vamos levar sempre para outros lados negativos. Mas ore, que é o melhor caminho. Questão número 4. Estou começando a estudar a doutrina espírita. Agora estou lendo o Livro dos Espíritos. Estou fascinado. Porém, está acontecendo muitas coisas ruins desde que comecei a estudar o Espiritismo. No trabalho, dores no corpo. Na minha casa, as coisas começam a queimar. Bati o carro. Sei que coisas ruins podem acontecer, mas foram várias coisas todas juntas. E logo agora, vocês acham que pode ter relação? Não é que tem relação, não existe uma relação. Agora eu comecei a estudar o Espiritismo e as coisas ruins começaram a acontecer na minha vida. Todo trabalhador que está no bem, todos aqueles que estão no passo do amor, que está no passo de conhecer as verdades espirituais, nós sofremos provações. Essas provações fazem parte aí da nossa existência, fazem parte da nossa vida. Mas não significa que porque começou a estudar agora, aí aconteceu tudo isso porque foi atraído tudo isso. Às vezes, muitos dos nossos irmãos que não querem o nosso bem, irmãos espirituais que não querem o nosso bem, ou seja, espíritos menos evoluídos, eles até se aproximam de forma negativa, que é para a gente não dar continuidade a estudos, a tarefas boas, às questões do bem. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que ainda predomina o mal. Mas vença isso tudo. Não é porque estudou a doutrina que está acontecendo isso, não. Mas você está agora abrindo uma nova página na sua vida. Que essa página permaneça. Questão número 5. Vejo sempre falar que precisamos ter pensamentos positivos e fé. Como agir assim se minha vida está de cabeça para baixo? Meu irmão ou minha irmã que fez essa questão, a vida de todos nós está de cabeça para baixo. A nossa vida está uma turbulência, principalmente em virtude da pandemia, mas a de todos nós. E isso é um momento de provação coletiva, aonde nós precisamos sim manter o foco no que é positivo. Independente da nossa vida estar de cabeça para baixo, sempre tem uma luz, sempre tem algo bom acontecendo. Só o fato de nós abrirmos os olhos de manhã e estarmos com saúde, isso significa que é maravilhoso viver. Porque muitos estão numa cama, outros estão com dores terríveis. E mesmo que esteja com dores, mas não estamos ali entubados em um hospital, estamos tendo condições de estar junto com os nossos e fazer alguma coisa e andar, já é motivo de agradecer. Então, foque os seus pensamentos no que é bom, no que está acontecendo de bom na sua vida e tire os pensamentos do que está acontecendo de ruim, porque isso está acontecendo com todos, não é só com você. À medida que nós começarmos a pensar dessa forma, a gente vai agir como uma normalidade, não uma normalidade para sofrer, não, mas a gente vai deixar de dar importância ao que é ruim e dar importância e ênfase ao que é bom. Questão número 6. Gostaria de uma explicação sobre o que é o Espiritismo para explicar para uma amiga. Quando você tem uma pessoa que ela é leiga em Espiritismo, você tem que dizer que o Espiritismo é uma ciência, porque ela explica os fatos, os fenômenos que acontecem conosco, fenômenos mediúnicos, os fenômenos de materialização, enfim. Porque que ela é uma filosofia, porque ela responde os porquês da nossa vida, por que estamos aqui, para onde vamos, o que é que tem do outro lado. E ela é uma religião, porque ela ensina tudo pautado em Jesus Cristo. Diga para sua amiga começar a ler o Livro dos Espíritos e, primeiramente, o que é o Espiritismo. Comece a estudar com ela. Passe a nossa página, que ali tem todos os estudos. E as dúvidas que ela tiver, traga para cá para o momento perguntas e respostas.
e acalente o coração dela. Dê de presente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Livro dos Espíritos, ela vai lendo devagar, tem coisas que ela não vai entender, mas o Evangelho, ela pode ler todos os dias e tem muitas coisas ali que vão acalentar o coração e vai fazer com que ela tenha um entendimento. E quando os centros abrirem, partir para o centro. E antes disso, de forma virtual. Questão número 7. Como entender a morte de bebê recém-nascido? Bem, o espírito não vive uma vida só. Nós temos várias existências. Existem espíritos que cometeram suicídios de forma que não conseguiram ainda reconstruir o seu corpo espiritual. E aí acontecem muitos abortos e morrem quando recém-nascido. Esse é um dos exemplos. Veio até aquela fase para receber o amor, para receber aquele afeto da mamãe, tudo isso, mas veio até aquele momento que ele conseguiu reencarnar até ali. E dali vai partir para uma nova reencarnação. Esse espírito pode vir até nessa mesma mãe. Então, essa é a explicação. São resgates, tanto para o espírito quanto para os pais. Um resgate difícil, não é fácil, mas foi programado. Desde que ocorra de forma tudo natural, que não foi, de repente, um aborto aí que a pessoa resolveu fazer. Ou, né, morreu em virtude de um homicídio. Então, quando ocorre tudo de forma natural, é tudo programado pela espiritualidade. Nós não vivemos uma vida só. Nós temos o nosso histórico. E tudo que acontece conosco está gravado em nosso perispírito. Questão número 8. O protetor espiritual pode abandonar o protegido se este se mostra rebelde às suas advertências? Os nossos mentores espirituais, aqueles responsáveis pela nossa encarnação, eles se afastam, sim, quando nós não ouvimos os seus conselhos, que são necessários para o nosso progresso. Eles se afastam para que nós possamos, através aí do nosso livre-arbítrio, aprender um pouco sem a presença deles, mas eles apenas se afastam e observam de longe. Na medida em que a gente erra demais, o nosso livre-arbítrio será tolhido também, mas eles estão nos olhando de longe. Questão número 9. Por que todo mundo é médium e as outras religiões não sabem nada sobre isso? Todos nós somos médiums, segundo Kardec, porque sentimos de uma forma ou de outra a presença dos espíritos. Todos nós sentimos. Não adianta dizer que não. Seja através de uma intuição, seja através de um arrepio, seja através de uma sensação, seja através de um sonho, nós sentimos a presença dos espíritos. Então, todos somos médiums. As outras religiões não sabem porque elas não estudaram ainda a doutrina espírita. Quem explica isso é a doutrina dos espíritos, é o espiritismo. Tem religiões que não sabem, porque não tem esse tipo de conhecimento. Mas, segundo Leon Denis, a doutrina espírita será o futuro das religiões. Então, em breve, logo, vai acontecer das religiões começar a estudar a parte da doutrina que fala sobre mediunidade. Questão número 10. É correto eu fazer a caridade só para me livrar das coisas ruins que já fiz? A gente pode enganar a espiritualidade fingindo amar? Não, a gente não engana. Nós não enganamos a Deus, não enganamos a ninguém. A gente engana nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nosso chefe, nossos funcionários, as pessoas que convivem conosco em sociedade. Mas a espiritualidade a Deus nós não enganamos. Mas faça a caridade. Mesmo que na sua cabeça você vai fazer porque, eu errei e eu vou fazer. Faça, mesmo assim. Porque ela vai te contar, vai contar para você de forma positiva. André Luiz, lá no Umbral, ele recebeu a chance de ser resgatado quando ele resolveu orar, porque também ele fez caridade por troça. Ele não queria nem saber. Ele fez por fazer, mas serviu. Então faça. Mesmo que a pessoa pense, eu vou fazer porque eu errei tanto, então eu vou fazer. Faça. Porque aquela pessoa que você fez, ela vai ser grata. E ela vai vibrar positivamente para você. E o Dr. Bezerra de Menezes já disse assim,
que nós somos espíritos tão atrasados que no começo a gente faz as coisas, eu vou fazer por fazer, mas logo logo a gente vai gostando de fazer. E isso vai fazendo você aprender a amar as pessoas. Quando você fizer a caridade espontaneamente, aí você evoluiu. Mas como a gente está atrasadinho ainda, faz. O importante é fazer. Mas a gente não engana ninguém, não. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre em mais esse momento perguntas e respostas. Grande beijo da Maria Alves para vocês. Contem sempre conosco. Grande abraço.